Nos nossos consultórios, lidamos diariamente com clientes que buscam autoconhecimento, que buscam compreender o porquê eles se comportam, se sentem, pensam de determinada forma. E uma das ferramentas, metodologias fundamentais para isso é abordar, estudar e investigar a personalidade. Por isso, nós temos esse quadro no nosso canal Personalidade Humana, onde nós estaremos trazendo teorias, dicas e conceitos sobre a personalidade que podem te ajudar muito a se conhecer melhor. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente aprende a lidar com o mundo que nos cerca e com o nosso mundo interior. Nós já abordamos, inclusive, nesse quadro, uma das teorias mais difundidas da psicologia em todo o mundo, a teoria da psicologia analítica de Carl Gustav Jung, tipologia junguiana. Se você ainda não conferiu, você pode acessar o card que vai aparecer nesse vídeo e ver os principais conceitos da personalidade segundo Jung, temperamento, a forma que nós percebemos o mundo e como nós julgamos e tomamos as decisões. Mas dando continuidade ao nosso quadro Personalidade Humana, nós vamos trazer hoje a teoria dos traços da personalidade. Você já ouviu falar? Segundo essas teorias, nós somos formados, a nossa personalidade ela é construída por traços de personalidade. E herdamos, inclusive, dos nossos antepassados, dos nossos familiares. E esses traços são tendências que nós temos naturalmente de se comportar, pensar e agir de determinada forma nas diversas situações que nós vamos lidar em nossas vidas, mesmo da fase da infância até a fase adulta e até mesmo como idosos. Por isso, se você já gostou do tema do programa, deixa aí tua curtida, inscreva-se no nosso canal, siga a nossa programação, deixa teus comentários, porque logo após a vinheta nós vamos conhecer as teorias de traços da personalidade. Tenho certeza que vai te ajudar muito a se conhecer melhor e aprender a lidar com diversas situações. Então, logo após a vinheta, as teorias de traços da personalidade. A personalidade humana é o tema do nosso programa de hoje, com foco nas teorias dos traços da personalidade. Então, vamos fazer uma breve reflexão e conhecer alguns dos principais postulados da teoria dos traços da personalidade humana. Nós já abordamos aqui no programa conceitos sobre a personalidade, mas cabe lembrar que, segundo os teóricos da personalidade, a personalidade representa um conjunto de características que nós temos persistentemente, que explicam padrões de como nós normalmente nos comportamos, como normalmente nós sentimos em diversas situações e também como normalmente nós pensamos. Esse conceito que eu estou trazendo, inclusive, é muito influenciado pelos estudiosos e pesquisadores das teorias de traços da personalidade que nós vamos abordar aqui. Então, a personalidade, de uma forma geral, como traz aqui no conceito, ela explica as nossas características e os nossos padrões, como normalmente nós pensamos, sentimos e agimos em determinadas situações ou em várias situações. Mas o foco do programa hoje é falar das teorias de traços da personalidade. Cabe destacar que existem diversas teorias sobre a personalidade. Inclusive, tem abordagens da psicologia que não defendem esse conceito, né, da personalidade como uma estrutura, como uma constituição da formação da psicologia. Mas aqui nós temos as teorias da psicodinâmica da personalidade como exemplo, a psicanálise de Freud, as teorias neurobiológicas que têm crescido bastante o interesse hoje com os estudos da neuropsicologia, da neurociência, a teoria fenomenológica da personalidade como um grande expoente dessa teoria, Carl Rogers, né? A própria Gestalt está inserida aí nas teorias fenomenológicas, as teorias de traços, que nós vamos focar hoje, as teorias tipológicas da personalidade, como exemplo, a teoria psicodinâmica, que também é tipológica, de Carl Gustav Jung, e as teorias sociais cognitivas da personalidade, e aqui entra, inclusive, as teorias cognitivas, da abordagem cognitiva de Aaron Beck, sobre o comportamento humano. Mas o nosso foco hoje serão as teorias de traços da personalidade. De uma forma geral, essas teorias defendem que as pessoas possuem uma predisposição natural, inata inclusive, e amplas de denominados ou determinados traços,
para responder de maneira específica a diversas situações. Como elas se comportam, sentem e pensam de uma maneira particular em diversas situações que vão enfrentar, isso se chama uma tendência, um padrão. Os traços são partes fundamentais da personalidade. E para a gente falar um pouquinho melhor sobre os traços da personalidade, eu vou trazer um dos conceitos da teoria de traços do livro Personalidade, Teoria e Pesquisa, de Pervan e de John, na página 157, onde traz os seguintes dizeres, os seguintes conceitos. Os traços da personalidade são aquelas características da personalidade que se tornam estáveis com o tempo e em diferentes situações. De modo que se poderia dizer que alguém que é sensível e bondoso hoje também será sensível e bondoso daqui a um mês. Mais à frente, quando ele procura explicar o que é um traço da personalidade, nós temos aqui na página 188 ideias básicas compartilhadas pelos teóricos de traços. Nós temos os seguintes apontamentos. O pressuposto básico da perspectiva de traços é que as pessoas possuem predisposições amplas, denominadas traços, para responder de maneiras específicas. Em outras palavras, conforme mencionado anteriormente, as pessoas podem ser descritas segundo a probabilidade de se comportarem, sentirem ou pensarem de uma maneira particular. Por exemplo, a probabilidade de agir de maneira extrovertida e simpática, ou de ficar nervosa e preocupada, ou de pensar sobre um projeto artístico ou uma ideia. As pessoas que possuem uma forte tendência para se comportarem dessa forma podem ser descritas como altas nesses traços. Por exemplo, altas nos traços de extroversão ou no nervosismo. Ao passo que pessoas com tendências menor de se comportarem dessa forma seriam descritas como baixas nesses traços. Embora os vários teóricos apresentem diferenças quanto à maneira de determinar os traços e que forma a personalidade humana, eles concordam em um ponto fundamental, que os traços são partes fundamentais da personalidade humana. Além disso, os teóricos de traços concordam que o comportamento e a personalidade humana podem ser organizadas em hierarquias. Então, segundo os teóricos dos traços da personalidade, nós somos constituídos por um elemento básico ou elementos básicos da personalidade, que são os traços. E aí existem diversas definições e quantidade de traços possíveis. Extroversão, nervosismo, traços de agressividades, traços de abertura, uma série de traços. E para esses teóricos, esses traços, que são os elementos básicos da personalidade, nós já recebemos, como dito, naturalmente, né, dos nossos antepassados, de forma biológica, mas também eles vão se desenvolvendo com o passar do tempo, com as nossas relações. E esses traços vão explicar como normalmente nós vamos pensar, agir e sentir em diferentes situações. E aí, para a gente abordar um pouquinho mais as teorias de traços, eu trouxe aqui para vocês rapidamente alguns dos principais teóricos, né? Ou pelo menos teóricos clássicos aí da teoria de traços. Um deles, o Gordon Allport, onde ele defende que os traços são as unidades básicas da personalidade. E ele enfatizava em suas teorias os aspectos mais humanos, saudáveis e organizados do comportamento. Ele diferenciou traços de estados e atividades, né, do comportamento, da personalidade humana, sendo os traços aqueles comportamentos, sentimentos e emoções mais estáveis do avaliado, do paciente, do cliente ou da pessoa, e os estados e atividades seriam comportamentos mais momentâneos. Já Hans Einzig, ele traz a teoria dos 3 fatores da personalidade. Segundo ele, a personalidade era constituída por dimensões básicas, que são introversão e extroversão, o neuroticismo e o psicoticismo. Um ponto interessante também é que esse teórico ele começou a desenvolver metodologias de
de avaliar e de aferir os traços da personalidade. Esse é um ponto muito interessante. Os teóricos da personalidade, dos traços da personalidade, eles começaram a investir e desenvolver várias metodologias para se medir os traços de personalidade e assim fazer as avaliações dos nossos pacientes, dos nossos clientes, de uma forma geral, das pessoas, como elas se comportam, como elas agem. Outro teórico muito importante para o desenvolvimento das teorias dos traços da personalidade, como nós conhecemos hoje, é Raymond Cattell. Segundo ele, os traços são elementos básicos da personalidade e ele distinguiu vários traços. Tem teóricos que defendem a existência de mais de 100 traços da personalidade. Mas um ponto importante destacado por esse teórico é que ele identificou que o comportamento, o nosso comportamento, ele é influenciado pelo conjunto de traços que nós temos, mas também pelas motivações relacionadas à situação, ao ambiente onde nós estamos inseridos. Esse teórico também influenciou muito na forma de medir e aferir os traços da personalidade. Este é um ponto muito interessante, inclusive, das teorias de traços da personalidade, pois elas apontam metodologias e formas de aferir objetivamente características e traços da personalidade. E aí, muitos testes psicológicos que nós temos hoje são fundamentados nas teorias de traços da personalidade. Para focarmos aqui no programa, eu trouxe uma das teorias hoje mais defendidas e mais atualizadas das teorias de traços da personalidade. Nós estamos falando da teoria Big Five da personalidade. Você já ouviu falar sobre essa teoria? Vamos conhecê-la rapidamente. Essa teoria ela foi inicialmente desenvolvida por Lewis Goldberg. Para eles, e depois para vários outros teóricos que deram continuidade ao estudo dessa teoria, há 5 fatores básicos da personalidade humana, 5 dimensões, que são a extroversão, socialização, realização, abertura e o neuroticismo. Para esse teórico e vários outros teóricos dos traços da personalidade, a nossa personalidade ela é constituída, todos nós temos essas 5 dimensões. Cada uma dessas dimensões tem um conjunto de fatores ou de subfatores de traços, formados por vários traços específicos. E é importante que eu e você identificamos qual é o nosso padrão nessas 5 dimensões da personalidade. Como está estruturada a nossa personalidade, os nossos traços de personalidade em relação a essas 5 dimensões. E aí, reforçando, para esses teóricos, todos nós temos essas 5 dimensões, o que vai variar é o nível que nós temos em cada uma dessas dimensões. Por exemplo, indivíduos que têm uma alta extroversão e vai ter outros indivíduos que têm uma baixa extroversão. Isso repercutirá diretamente na forma como ele, como eu e como você nos comportamos. Vamos falar rapidamente de cada uma dessas dimensões e fazer alguns apontamentos de como isso influencia o nosso comportamento, a forma como nós nos sentimos, pensamos e agimos em relação ao mundo que nos cerca. A primeira dimensão que nós vamos destacar é a dimensão extroversão, que é constituída aí por outros fatores e subfatores da personalidade de traços. Para os teóricos da Big Five, a extroversão está relacionada à forma como as pessoas interagem com as demais. Quanto mais alta a pontuação do indivíduo nessa dimensão, mais indica que elas são comunicativas, falantes, ativas, assertivas no contato com as outras pessoas, responsivas e são gregárias nos seus relacionamentos e na forma de lidar com o mundo. Pessoas com alta extroversão, por isso, tendem a ser sociáveis, ativas, falantes, otimistas e afetuosas. Já indivíduos com baixas pontuações nessa dimensão dos traços da personalidade tendem a apresentar comportamento de ser mais reservados, mais sóbrios, mais indiferentes, mais independentes das outras pessoas, mais quietos. E aí a gente já pode avaliar, até trazendo um pouquinho aquela relação com o temperamento de extroversão de Jung, que teremos vantagens e desvantagens por pontuações. O ideal é que a gente identifique qual é o nosso perfil desse traço, dessa dimensão, porque com certeza, mesmo para aqueles que têm uma pontuação muito alta, em algum momento o comportamento vai ser inassertivo, vai ser um comportamento que pode trazer problemas. Mas da mesma forma, já dá para perceber que algumas situações da nossa vida pessoal, do trabalho e amorosa, ter um baixo traço de extroversão nos vai trazer muitas dificuldades. Então, você tem uma tendência natural
de agir baseado no seu perfil de extroversão. E aí, processo de autoconhecimento, inclusive que pode ser desenvolvido numa psicoterapia, é que você vai aprender, apesar daquela sua tendência de agir de determinada forma, você criar mecanismos, estratégias de agir conforme a situação melhor exige. A próxima dimensão da teoria Big Five é a socialização. Essa dimensão descreve a qualidade das relações interpessoais dos indivíduos e está relacionada aos tipos de interação que eu e que você apresentamos ao longo da nossa vida com as outras pessoas. E aí envolve compaixão, a empatia, o antagonismo. Pessoas altas na dimensão socialização, elas tendem a ser generosas, bondosas, afáveis, prestativas e altruístas, empáticas. E elas acreditam que a maioria das pessoas agirá da mesma forma. Já dá para perceber que pessoas com baixa socialização tendem a ser pessoas menos altruístas, menos prestativas, pessoas que têm mais dificuldade, inclusive, em manter relações de qualidade com as outras pessoas, sendo necessário aprender a desenvolver essas atividades ou esse perfil, essa competência com os demais. Pois hoje, mais do que nunca, a qualidade das relações que mantemos com as pessoas que estão às nossas voltas é fundamental para termos uma vida com qualidade de vida, uma vida saudável, uma vida aí com sucesso, uma vida pessoal, profissional e amorosa. Próxima dimensão, neuroticismo, uma das dimensões que está muito relacionada, pessoal, às doenças emocionais, como a depressão e a ansiedade. O neuroticismo é a dimensão mais associada às características emocionais. Por isso, ela se refere a um nível crônico de ajustamento e de instabilidade emocional dos indivíduos. Também apresenta as diferenças individuais que ocorrem quando as pessoas experimentam o que nós chamamos de padrões emocionais associados a desconforto psicológico. Exemplo, uma situação em que você fica frustrado, em que você esperava que o seu companheiro, a sua companheira tivesse um comportamento e ela tem um comportamento diferente, ou até mesmo uma situação de estresse, uma situação de conflito. Isso são chamados de padrões de desconforto psicológico. E aí o neuroticismo aparece bastante nessas situações. E os estilos cognitivos estão associados ao neuroticismo. Pessoas com alto neuroticismo, elas tendem a ser mais ansiosas, mais hostis, com maior instabilidade emocional, inclusive tendo pensamentos mais negativos diante das situações, diante das pessoas, diante do mundo. E como já dito, um alto neuroticismo também está associado a doenças emocionais. As pessoas estão mais sujeitas a desenvolver quadros de depressão, de ansiedade, transtornos de humor e transtornos da ansiedade. O alto neuroticismo também está relacionado a baixa autoestima, comportamentos impulsivos e uma pessoa mais vulnerável do ponto de vista emocional. Mas isso não quer dizer que o nosso neuroticismo tem que ser extremamente baixo, pois isso dificulta, olha que interessante, a nossa capacidade de entrar em contato com as nossas emoções, entrar em contato também com as emoções dos outros, pois o neuroticismo ele também é importante para a gente lidar em contato com as nossas emoções, com as nossas angústias, reconhecer essas situações de vulnerabilidade para a gente ter comportamentos mais assertivos em relação ao nosso mundo interior, mas também às necessidades e às situações que envolvem as outras pessoas. A próxima dimensão que nós vamos dar destaque é a realização. Essa dimensão ela descreve características como grau de organização, persistência, controle e motivação que tipicamente as pessoas apresentam. Pessoas que têm um score alto, uma pontuação alta nessa dimensão, são pessoas mais organizadas, confiáveis, trabalhadoras e decididas, pontuais, escrupulosas, ambiciosas e perseverantes. Por fim, nós temos a dimensão abertura, que ela se refere a comportamentos exploratórios e ao reconhecimento por parte do indivíduo da importância dele ter novas experiências. Score altos nessa dimensão de abertura é percebido em indivíduos que são curiosos, imaginativos, criativos, que se divertem com novas ideias e possuem valores não convencionais, inclusive não gostam de trabalhar, ter atividades muitas rotineiras. Procuram expressar uma gama ampla de emoções mais intensamente do que as pessoas fechadas, ou seja, com uma pontuação baixa em abertura. Cabe destacar que ao longo da nossa vida, a gente vai reforçando
ou diminuindo o peso de alguns traços. Por exemplo, é muito comum que jovens tenham uma abertura, um traço de abertura mais presente, mais forte do que aquela mesma pessoa quando ela estiver numa idade mais avançada, um adulto ou até mesmo como idoso. É uma tendência natural. Por fim, cabe destacar que os traços, como já dito aqui, são tendências naturais que eu e você temos de se comportar, agir e pensar de determinada forma. E a gente aprende com o desenvolvimento da nossa vida, o amadurecimento, com o processo de psicoterapia, inclusive, com ações que visam o nosso autoconhecimento, a reconhecer quais são as nossas tendências, quais são os nossos padrões comuns de se comportar em diversas situações e reconhecer quando devemos reforçá-los ou até mesmo inibir ou diminuir aquela tendência, aquele padrão de comportamento. Autoconhecimento é isso, é a gente conhecer como normalmente nós agimos, pensamos e sentimos e entender em que situações aqueles sentimentos, aqueles pensamentos e comportamentos são mais adequados. E aprender a desenvolver comportamentos mais assertivos também. Essa foi a nossa dica desse programa, As Teorias de Traços da Personalidade. Como dica final, você consegue encontrar aí na internet muito material para compreender melhor essas teorias que nós estamos trazendo. Vale a pena você fazer aí um estudo sobre as teorias de traços da personalidade, em especial a teoria Big Five. Você vai encontrar muito material mesmo para estudar, para ler, inclusive aqui no YouTube vídeos falando sobre isso. Isso vai com certeza te ajudar a identificar um pouquinho melhor o teu perfil e como você deve lidar, né, com essas tendências, com esse seu padrão de comportamento. Por fim, para resumir, traços são os elementos básicos da personalidade, segundo os nossos teóricos das teorias de traços, e eles constituem um padrão que eu e você temos já herdado naturalmente, inclusive, de como nós vamos nos comportar, como nós vamos pensar e sentir nas mais diferentes situações. Então, reconhecer quais são os seus traços e o nível de score que você tem em cada um dos traços é importante para você se tornar uma pessoa cada vez mais madura, assertiva e ter sucesso em tudo que você almeja. Este foi o nosso programa, a segunda teoria sobre personalidade humana. Próximo mês a gente vai trazer mais com a teoria aí para apresentar para você, te ajudar a se conhecer melhor e aprender a lidar melhor com as diversas situações e desafios da tua vida. Grande abraço. Tchau, tchau.